Estamos aqui no Parque do Ibirapuera com o TT Espíndola, que está lançando um disco novo chamado Outro Lugar. Essa música fala assim: não sou daqui nem sou de lá, sou sempre de outro lugar. É do Arnaldo, a música não é sua, mas acho que funciona como uma declaração de princípios bem forte, né? E tem essa luva especial na capa, Linda. tipo a gente fala. Não, essa música ela foi composta pra mim, né? Ele fez essa homenagem, né? De eu ter vindo do interior. Mas só que eu já sou uma mundana, né? Uma urbana total. Eu tô morando em São Paulo já tem 35 anos. Então ele fez essa música tão delicada no violão. E eu falei, nossa, essa música, adorei, deixa eu aprender. E quando eu toquei na craviola, parece que ela foi feita para tocar na craviola. Aqueles solos, aquelas oitavas que ela dá. E aí eu dei uma... Aí eu dei uma acrescentada naquele... né? Aquele suspiro. E depois eu descobri, quando eu fiz o primeiro show, que é uma escala indiana. O Tuco me mostrou na cítara. E aí no show até ele fez junto comigo. E aí acabou ficando uma música muito forte. O nome do disco. E é um disco basicamente autoral, né? Onde eu coloco uma música do Arnaldo, uma música do Geraldo Espíndola e uma do Felipe Kadosh, que é uma triceria. Então eu poderia falar, não, vou colocar o nome de uma música minha. E eu achei que não, eu achei que tinha tudo a ver eu retomar eu voltar essa homenagem para ele, né? Então acho que foi assim uma troca de amorzinhos. E cabe como um discurso seu, você se sente uma pessoa que é de outro lugar, onde quer que você esteja, não sei. Não, e a proposta acabou ficando assim, vamos achar um outro lugar, né? Um outro lugar dentro de si mesmo. Porque se você não é daqui, você não é de lá, então você tem que ser de algum lugar. E isso aí tá pegando legal, sabe? Que as pessoas se interessam por esse papo. A música é linda. E a música é muito delicada, né? Eu uso um tipo de voz também muito suave. Desde o início eu já cantei ela assim, não podia ser gritada. E você acredita que lá em Recife, cara, todo mundo cantou essa música na plateia comigo? Quando eu comecei, você vê o que é a internet, né? Essa coisa das plataformas. E não foi só essa não. Teve o Aconchego cantaram também, Luz e Anzol, que é uma letra difícil, né? Também cantava. O público estava muito animado com o disco. E é muito louco fazer um show de músicas novas, né? E eu falei, puxa vida, né? Música nova, tá? Porque eles adoram sempre cantar. E aí que eles começaram a cantar as músicas novas. Eu fiquei muito emocionada, foi incrível. Ô TT, a ideia da gente fazer essa conversa aqui no Parque Ibirapuera partiu, não sei se foi sua ou da Tatiana, foi ela que me falou, eu achei o máximo, adorei. Eu já te entrevistei à beira de um rio lá em Bonito. Então, combinava. Vai virar uma você, constante, né? com você. E assim, você é uma cantora, uma compositora que a natureza é o elemento primordial da sua música, né? Inspiração. Fala um pouco sobre essa ligação disso tudo. São Esse Paulo não tem tantos lugares assim, a gente teve que vir para um dos únicos que é um dos únicos e é o bom de morar aqui em Moema, né? Tem duas coisas boas aqui, que eu moro aqui há muitos anos. O parque, que sempre eu curto assim como se fosse o meu quintal, porque pertinho de casa eu venho a pé e fico aqui quando eu quero sossego, faço minha caminhada aqui. E por mais que seja barulhento tudo, mas o Congonhas, né, é muito bom pra mim e pro Dani, que a gente vive viajando. Cigano. Então aí chega em Congonhas, é 10 minutos da minha casa, entende? Então isso aqui é muito bom. Esse outro lugar seria a natureza, a que você pertence? Não, eu acho que não é, porque todo mundo pergunta... Aqui passam tratores. Você mora na cidade? Pergunta, né? Sempre. O barulhão, né? Com tudo isso que vocês estão ouvindo. E eu acho assim, que o lance, sempre eu falo isso. Mas como que você aguenta? O pessoal pergunta, você vem de Mato Grosso, não sei o quê.
Eu já estou mais da metade da minha vida vivendo aqui. E o que eu senti que o lance lá em Mato Grosso foi tão forte, assim, tão definitivo na minha vida interior, né? Porque é como dá inspiração, então isso aí ficou, faz parte da minha raiz. É como se eu tivesse aquilo dentro de mim. Então, quando eu fecho o olho assim, eu vou para esse lugar, entende? Esse e aí lugar, faz músicas sobre ele, sempre. Sempre que É tem como se fosse passarinho. uma saudade, talvez. É como se fosse um ponto assim mesmo de memória, né? Quase uma saudade. É uma memória que eu tenho, visual de tudo e sonora, né? Porque eu sempre gosto de lembrar dos sons da natureza, né? Que estão dentro de mim. Que aquilo ficou fazendo parte da minha memória, né? O TT é muito bonito que assim, quando você surgiu artisticamente, digamos, para um público maior, foi associada a tal vanguarda paulistana, que era uma coisa hiper, ultra urbana. Então assim, você une essas duas coisas, você surge artisticamente como uma fazedora de sons urbanos, mas ao mesmo tempo, cada vez mais você vai se consolidando como uma artista, essa que a gente está falando. Que porque volta à natureza sempre. Eu saí disso, né? Eu comecei minha carreira cantando a ecologia com os meus irmãos. Antes dessa história da vanguarda paulista, né? Que falam, mas o Arrigo é de Londrina, um bando de gente também do interior. Mas a gente se encontrou aqui logo depois, uns 2, 3 anos que eu tinha chegado de Mato Grosso, né? Estava aqui na batalha, aí aconteceu de eu conhecer o Arrigo, aí começou a ficar uma coisa mais aberta nesse sentido. Foi tão engraçado essa troca, porque o Arrigo, ele me acrescentou uma parte urbana forte, né, de intérprete, né, mas ele veio para o meu lado como compositor, fazendo letras que lembravam a natureza aqui. Né, e fez até música especial para eu cantar tudo, que não tinha nada a ver com o urbano. Então a gente trocou assim, sabe? Ele mexeu comigo nesse sentido e eu mexi com ele para vir à tona a natureza dele, do interior lá do Paraná. Mas na real eram dois interioranos. Eram dois interiorianos. Do Paraná e outro do Mato Grosso do Sul. Que é a tal da vanguarda paulista. É muito louco isso, essa mistura que vai dar no que vai dar. O que vai dar, né? E a gente trocou bastante naquela época, né? De 80, 82, até mais pra frente um pouquinho. E depois a gente ficou um pouco separado, assim, meio longe, mas a gente retomou de um tempo pra cá a nossa amizade e continua como se fosse a mesma, porque a amizade de verdade é assim, né? Saudades do Itamar ajudaram, talvez? Nossa, muita saudade do Itamar. Esse é paulista, mas também passou pelo Paraná, né? bastante, de Tietê. Esses dias eu vi um vídeo que me mandaram. Que uma menina fez um documentário, ela, né, sobre a minha voz, né? Sua voz, de Tietê Espíndola. Falando voz, assim, a coisa da inspiração da minha voz, a minha composição, uma coisa que nunca ninguém fez. Sempre me colocam junto com a vanguarda, não sei o quê, ou então pega esse ponto do festival, da grande, né, Globo e tal. E ela foi fundo nesse negócio e pegou muito material da USP, a menina, da TV Cultura. E nossa, eu fiquei tão chocada a hora que Isso eu vi. foi ao ar só? Desculpa. Não, tá ficando pronto, mas tá lindo, lindo a edição. Aí tinha aquele festival da Tupi, que foi 79. E o Itamar tocando baixo, foi a primeira vez que ele apareceu, assim, tocando baixo e falando, sabor de quê? E você o público não tava vaiando. Tava eu, junto. Suzana e Vânia, na banda Sabor vaiando? De Veneno. E o público vaiando e a como que ela chama, meu Deus do céu? A Neuza cantando. Neuza Pinheiro. Então foi muito forte. A música, peraí. Era Sabor de Veneno, concorrendo no festival, e o público vaiando e o Itamar bravo, assim, novinho, com aquele baixo, assim, a primeira vez que ele estava aparecendo assim, na televisão. E ele falava furioso, sabor de quê? Você já foi vaiada também? Olha, teve um acontecimento que pareceu uma vaia, né? Mas não foi.
que foi o seguinte, no MPB Shell 81, eu fui cantar Londrina, né? O Arrigo entrava com a flor, e o arranjo maravilhoso, com uma orquestra de verdade, assim, primeira vez que eu estava cantando com orquestra. E fomos para o Maracanãzinho, que era 20 mil pessoas. E tinha uma trama ali, sabe, que eu não podia ganhar nenhum prêmio. Eu podia, a música tranquila, podia ganhar primeiro lugar, eu podia ganhar melhor intérprete e acabou ganhando melhor arranjo, porque eles fizeram um auê ali, ameaçaram, fizeram umas ameaças, entende, comigo, falar, aconteça o que acontecer, não paro de cantar, antes de eu entrar, assim, para enfrentar pela primeira vez 20 mil pessoas. Mas isso quem? Ah, não sei, o pessoal da produção, o pessoal da gravadora, de coisa assim, e a gente era independente. Você está dizendo que tinha um lobby antes, tinha não um era negócio antes vocês, que... era porque vocês eram independentes. Era, porque era independente, então foi uma barra. E o que eles fizeram? Eles cortaram o som. A gente entrou para cantar e era transmitido ao vivo para o Brasil todo. Eu não tinha retorno nenhum de nada. E a orquestra enorme. Ainda bem que eu escutei a orquestra acústica, né? Esse é o maior outro lugar do mundo. Nossa, e o público não movia nada. E na TV, o público de casa, todo mundo ouvia a gente cantando. Aves vermelhas e aquele arranjo ali. E o público gritava e fazia assim, não. E aí, toda a armação, eu tinha certeza, porque eu fui ameaçada antes de entrar. Toda a armação era para assim, puxa, coitadinha, eles foram vaiados, não podia ganhar nada. Aí ganhou o melhor intérprete, porque não tinha, melhor arranjo, porque não tinha por onde, que era um arranjo de orquestra do Cláudio Leal Ferreira. Então aconteceu isso aí ficou parecendo, assim, deu uma sensação de vaia, porque teve uma reação do público e era muita gente. Então o som era muito forte e eu sem nenhum retorno, não foi fácil, foi assim um desafio para mim. E todo mundo que viu na televisão falou, não acreditava que estava acontecendo aquilo, porque a gente estava super afiado, assim, eu afinada com as cordas e tudo cronometrado, a gente tinha ensaiado muito, era uma música muito difícil, viu? Então foi um desafio. Agora vaiada assim, não me lembro de ser vaiada. Os grandes artistas são vaiados alguma vez na vida, né? Tido uma vaia como essa, né? Essa foi uma vaia armada, né? E mesmo assim, quando tem um som desse, uma reação, a gente que lida com a música, a gente se concentra muito no ouvido da gente. É uma coisa que acontece dentro da cabeça. Mas como que você conseguia cantar, afinar com todo aquele povo, 20 mil pessoas gritando e falavam, para. Não era assim, sai, né? Não era assim, não, e para. Um fenômeno cultural, eles não isso, TT. Escutando, eles não estavam escutando o que eles queriam escutar, provavelmente. Nossa, mas é que pode ser tudo misturado, né? Foi muito. Porque vocês também faziam um som que era novo e provavelmente incompreensível. Foi tudo junto, né? Porque nesse festival MPB Shell 81, realmente foi o último festival que teve uma trama, uma coisa de gravadora. Quando chegou no 85 já não tinha mais isso. O 85 escrito nas estrelas teria sido meio que um resgate desse momento, então, para você? Foi um outro momento, porque foi um outro tipo de coisa, né? Eu estava já com um pezinho numa multinacional, que eu tive 2 momentos de multinacional, né? No comecinho da carreira e depois desse momento, coincidentemente, eu já ia fazer um disco, já estava fazendo um disco quando rolou a história do festival. Aí o selo abraçou a história e fez um mix, né? Aí eles aproveitaram bastante, porque olha o que vendeu isso aí. E aí você venceu esse festival. Aí eu venci. Você venceu o último festival da longa era dos festivais. Foi a longa era. Agora eu tô fora, tudo bem. Bom, enfim, a poluição sonora, né? Então vamos dar uma pausa para mudar de lugar. Tem uma oficina.